Hoje trago para vocês a história do imponente Obelisco de Washington, um dos monumentos mais reconhecidos dos Estados Unidos e um símbolo nacional de grande importância. Se você já visitou Washington DC, provavelmente já parou para admirar este gigante de pedra que se ergue no coração da cidade. Mas você realmente sabe tudo por trás da história dele? Vamos descobrir. O Obelisco de Washington é uma estrutura de 169 metros de altura, o que o torna o monumento mais alto da capital americana. Foi construído para homenagear George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos e líder da Revolução Americana. Washington é uma figura-chave na independência do país e a sua figura é sinônimo de honra, coragem e princípios democráticos. O obelisco, cujo formato é uma homenagem aos antigos monumentos egípcios, simboliza a resistência, a figura poderosa de Washington e a durabilidade da nação. Em 1848, quando começaram a ser angariados fundos para sua construção, tornou-se um símbolo da jovem nação e do seu desejo de perdurar no tempo. Embora a ideia de erguer um monumento em homenagem a Washington tenha surgido logo após a sua morte em 1799, a construção do obelisco só começou em 1848 devido a dificuldades econômicas e políticas. Durante as fases iniciais da construção, a Sociedade de Cincinnati, uma organização de veteranos da Revolução Americana, foi responsável por angariar os fundos necessários para o projeto. A construção foi bastante complicada e sofreu interrupções significativas. A Guerra Civil dos Estados Unidos, a de 1861 a 1865, paralisou temporariamente a obra. Além disso, durante esse período houve divergências sobre o design e os materiais a serem utilizados, o que prolongou ainda mais o processo. Finalmente, a obra foi concluída em 1884, 36 anos após seu início. O monumento a Washington foi inaugurado em 9 de outubro de 1888, tornando-se o edifício mais alto do mundo naquela época, até ser superado pela Torre Eiffel, em Paris, em 1889. O obelisco foi projetado pelo arquiteto Robert Mills, que se inspirou nos obeliscos egípcios, conhecidos por sua verticalidade e imponência. A base do monumento é quadrada, enquanto sua estrutura se estreita em direção à ponta, culminando em uma pirâmide. O material utilizado para a construção do obelisco foi principalmente o granito, mas devido à interrupção da obra, a tonalidade do mármore muda entre a base e o topo. Esta diferença na cor das pedras é visível, mas em vez de tirar a majestade do monumento, tornou-se um símbolo do seu longo processo de construção e perseverança. A estrutura do obelisco foi projetada para resistir a ventos de até 200 km por hora, o que demonstra a robustez da obra. O obelisco de Washington está localizado no coração do National Mall, cercado por outros monumentos importantes, como o Capitólio dos Estados Unidos e o Lincoln Memorial. Esta localização estratégica faz do obelisco o centro de uma grande área simbólica que representa a democracia e a unidade do país. Os visitantes podem subir ao obelisco através de um elevador, de onde podem desfrutar de uma vista panorâmica deslumbrante de Washington DC e monumentos próximos. É um dos melhores lugares para tirar fotos. Além disso, o obelisco tem sido palco de inúmeros eventos históricos, desde manifestações até celebrações nacionais. O que mais chama a atenção neste monumento é o simbolismo por trás dele. Representa a força de uma nação que, apesar das dificuldades, permanece firme e unida. O monumento a Washington é um testemunho dos valores de liberdade, independência e resistência que formaram a base dos Estados Unidos. Além disso, o obelisco testemunhou momentos históricos importantes, como discursos durante o movimento dos direitos civis, e tornou-se um símbolo da luta pela igualdade e justiça. Em muitos aspectos, não é apenas um monumento a um homem, mas um lembrete dos princípios que guiaram uma nação inteira. Ao longo dos anos, o obelisco de Washington apareceu em inúmeros livros, filmes e séries, tornando-se um ícone cultural. A sua presença constante na cultura popular o consolidou como um símbolo de poder, história e patriotismo. Desde a sua construção até hoje, o obelisco continua sendo um dos destinos turísticos mais visitados dos Estados Unidos e um local onde cidadãos e turistas param para refletir sobre a história do país e o legado de George Washington. O obelisco de Washington não é apenas uma impressionante obra de engenharia, mas também um testemunho da história dos Estados Unidos, da sua fundação e dos seus valores. Com uma história que abrange mais de um século de construção, este monumento continua a ser um dos símbolos mais poderosos do país.